pai comeu peito de frango, meus filhos comeu peito de frango, eu como asinha a vida toda. Estão entendendo? Olha aqui, ó, eu sou DJ nas horas vagas, tá? Então eu continuo acompanhando o que está bombando de música. E eu gosto de música negra americana desde o Marvin Gaye, Jackson 5, depois MC Hammer, e hoje eu ouço Lil Wayne, Kanye West, principalmente o Jay-Z, que é meu ídolo máximo, porque além de ser bom, ele é casado com a Beyoncé. É assim. E hip hop é uma música que eu gosto, eu sou um ET da minha geração. Eu gosto daqueles clipes, quanto mais podre eu gosto. A letra, quanto mais bagaceira eu gosto. Tá? Sabe qual é o cara que mais vende hip hop e rap no mundo? É o Eminem, que é branco. Gente. E o golfe, eu acho racista falar assim, mas o golfe, que é considerado um esporte branco, quem é o melhor jogador de golfe de todos os tempos é o Tiger Woods, que é negro. E ainda por cima é filho de mãe asiática, tá? Tem olho puxado. E o presidente da maior potência do mundo, The King of the Black Coconut Candy, o rei da cocada preta. Quem é? O Obama, o Barack, que é negro. E ele visitou o nosso país há 1 ano e meio, um país latino-americano machista, que hoje é governado por uma mulher. Então, porra. Cacildes, como diria o Mussum. Tem gente que não sabe o que é o Mussum. Se bem que ele voltou agora no comercial maravilhoso da Fox. Maravilhoso o comercial. Tem LED. Adoro LED. É do chimarrão. Então, atenção. Tá? Essa briga que nós estamos vivenciando hoje nas empresas, não tem uma briga entre jovens e velhos? Tem. Tá? Os jovens acham que os velhos estão fora do mundo e os velhos acham que os jovens não têm aquele elan, aquele comprometimento, aquela garra. Né? Essa é a briga atual. Tá? Essa briga tem prazo para acabar. É daqui 5, 6 anos. Quando eles entrarem. E quando eles entrarem, a geração Z, o pessoal da geração Y vai estar mais velho. E agora eu vou dizer uma coisa horrível para quem tem entre 25 e 30 anos. É horrível isso. Preste bem atenção no que eu vou falar. Se você tem entre 25 e 30 anos, é horrível. Daqui a 25 anos, você vai ser muito parecido comigo. É horrível saber disso hoje. Então você vai ficar velho, cheio de mania, sem paciência, com dorzinha, tá? As coisas vão tudo falhar um pouquinho, nunca é grave, mas é sempre um pouco pior que o ano passado, tá? Vista, ali, tudo, tá? E aí o que acontece? O mundo vai chacoalhar e mudar mesmo quando eles entrarem. E eles vão entrar não só como colegas nossos, eles vão entrar como funcionários dos clientes nossos. E eles vão influenciar a dinâmica dos negócios. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tirem foto comigo hoje, porque se eu vou ficar famoso desse vídeo, tá? Tirem foto comigo, eu vou ficar rico assim. Porque tem umas coisas que eu vou dizer no livro que eu vou virar famoso. Que é o seguinte, as nossas empresas não estão preparadas para eles. Eu sei porque eu estudo eles. Eles não vão ter saco de trabalhar com a gente. Eles vão trabalhar um dia. No outro dia eles não vão mais no estágio. E aí o pessoal de RH vai ligar para casa do cara e vai atender a mãe. E ela vai dizer, ele não gostou daí. Inclusive ele já está na Austrália. Eu estou contando isso que é um caso verdadeiro. Já sei de mais de um caso desse. O estagiário não voltou para o turno da tarde. Na hora do almoço ele vazou. Não gostei. Então assim, ó, quem é da Bahia aqui, porque eu sou baiano de coração. Ah, outra coisa, peraí. Só um pouquinho. Você vai fazer xixi? É? Então assim, ó, só levando para fazer xixi quem está apertado. Porque essa palestra, ela não é uma palestra light, é uma palestra pesada. A minha linguagem é divertida, mas a palestra é pesada. Amanhã de manhã vocês verdadeiramente vão estar assim, tá? E vai começar agora a surgir aquela legião de buscadores de café e água, porque o cara está aqui, ó. Ele não está com sede, ele não está com vontade de tomar café. É que a realidade que eu estou expondo ele, tá?
Ele vaza que nem o menino que eu tô falando. Ele diz, vou tomar café, não tô aguentando, troca. É o seguinte, ó, vocês já tiveram um intervalo no coffee break. Ninguém me levanta mais pra ir lá. E só vai no banheiro se estiver pela hora da morte. Que senão, ó, tá igual o menininho. Cara, o cara levantou na hora certa. As pessoas às vezes acertam, né? A gente já tá vazando depois de velho. Tá? Então não cria um xixi imaginário para sair da palestra, que agora você vai ficar aqui até o fim da palestra. E eu vou dar real para você. Gostaram? Né? Tá? Papo reto. Voltando pro nosso papinho mais light, tá? Dá uma refrescada aí, porque tá quente. Tá incômodo. Assim, ó, tá desconfortável agora, tá na boca. Tá quente, agora a palestra vai entrar na parte ruim. Agora terminou a parte boa da palestra. Se vocês acharam essa parte ruim, vocês estão vindo nada. Tá? Quem é da Bahia aqui, que eu sou baiano de coração, tá? Eu morei na Bahia de 88 a 93 e eu amo a Bahia, tá? Inclusive, todos os anos eu vou lá, fico 10 dias para recarregar o meu axé, tá? Eu aprendi uma coisa na Bahia que mudou o meu jeito de ser. Eu já era meio cariocado, assim, mas eu aprendi uma coisa na Bahia e eu vou falar em baianês, tá? Se o problema tem solução, relaxe. Agora, se o problema não tem solução, relaxe também. Isso eu aprendi na Bahia. E isso eu tenho orgulho de ser assim, porque, por exemplo, tá? Eu estava em Cascavel ontem, no início da tarde. Cascavel estava com o aeroporto fechado. Se eu não conseguisse pegar o voo em Cascavel, só alugando um táxi, viajando dentro do táxi para tentar chegar aqui no horário da palestra. Eu ia ligar para Keiko e dizer: Keiko, o aeroporto de Cascavel está fechado. E ela ia dizer assim: e agora a palestra? Eu disse assim: relaxa. Não vai ter palestra. Ou seja, vocês leram agora o que está escrito aqui? Leram? Não conseguimos mais dar conta de tantas mudanças, ficou impossível de acompanhá-las. Este problema aqui, pessoal, para pessoas do milênio passado como nós, não tem solução. Portanto, relaxa. Só não fique com os dois pés pregados no século XX. Faça um esforço para fazer tipo. Quando perguntarem para vocês sobre o que era a palestra sábado de manhã, depois da festa, na convenção Fujiwara, no Peito na Raça, vocês digam que vocês assistiram a palestra sobre tipo. A nossa forma mental, estou te atrapalhando, né? Estou muito em cima. A nossa forma mental, a minha forma não é do século XX, eu tinha 15 quilos a menos. A minha forma mental é de outra época. Eu não vou poder usar a maneira que eu tinha de pensar e agir nesta época. Eu vou ter que, no mínimo, conhecer as mudanças, para ver se eu consigo me adequar a elas. Porque elas não vão se adequar a mim, infelizmente. Mas o mundo se adequava aos mais velhos, sempre. E agora o mundo mudou. A sacanagem é que mudou bem na minha vez. E agora pergunto: vai ficar mais fácil ou mais difícil a competitividade do setor de vocês? Vocês poderiam me responder? Isso foi uma pergunta. Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Tá. Os clientes vão ficar mais ou menos fiéis? Nada fiéis. Os concorrentes vão ficar mais ou menos agressivos? Mais agressivos. E a equipe interna vai ter cada vez mais comprometimento, elan ou liga, ou vai ser cada vez mais difícil pegar gente com vontade de pegar junto? Vai ser mais fácil ou mais difícil a equipe? Mais difícil. Eu acho que dos 3 itens que eu perguntei para vocês, este vai ser o mais complicado. Entre cliente, concorrente e equipe, o pior vai ser a equipe, tá? Diante deste tripé de más notícias, eu asseguro a vocês que hoje é o melhor dia do futuro profissional de vocês. Daqui só piora. Só piora, vai ficar difícil. Ele aumentou o calor ou o frio? Porque está mais quente. Vocês estão entendendo que daqui só piora? Não tem nenhum sinal de que vai ficar mais fácil. E ainda por cima, olha só, a filha do homem está fazendo faculdade.
e vai vir para negociação, cara. Nós estamos vivendo uma nova economia, as empresas não estão mudando, as empresas vão mudar cada vez mais. Sabe quem é esse novo profissional aí que está sublinhado? É nós na fita, mano. Somos nós com as nossas experiências do século XX e agora fazendo um esforço muito grande para fazer T-Bloft. Aqui, ó, vivendo na vibe do século XXI. Numa boa. Só que é um esforço muito grande. Eu só acho uma coisa. Acho mais fácil uma pessoa mais velha aprender Ctrl Shift Alt Del do que uma pessoa mais nova aprender educação, polidez, cortesia, paciência que a gente tem. E não foi porque a gente era bacana, foi porque nos deram muito tapa na orelha. Não pensa que eu fui educado porque eu nasci educado. Não, eu tomei muito tapa na orelha para ser educado. Acho que é mais fácil para uma pessoa madura aprender do que um jovem aprender. Mas o profissional do século XXI vai ter o melhor dos dois mundos. Vai ter toda a postura do século XX, que era mais natural ter, com todo o conhecimento técnico, tecnológico do século XXI. Esse é o profissional do século XXI. Não importa a idade, é esse que vai. Por que eu estou falando de idade? Porque lá quando eu comecei a trabalhar, o Brasil era assim, ó. Olhem para mim aqui. O Brasil era assim. Muita gente trabalhando jovem, pouco velho sendo sustentado pela Previdência e morrendo cedo. Hoje o Brasil já está em forma de barril, que eles dizem. Está nascendo menos jovem. Vocês sabiam que o ano que mais nasceu jovem no Brasil foi 2001? Está decrescendo o nascimento no Brasil. E nós vamos em 2032 chegar a níveis de Europa. Vai diminuir a população brasileira, vai encher de imigrantes dos outros países. O Brasil já está um barril, assim, já tem muito velho sendo sustentado por muito tempo. E daqui 25, 30 anos, a sociedade brasileira vai estar assim, ó, olhem para mim aqui, só olha porque preciso que vocês vejam esse gesto aqui. Vai ser nessa hora que meus filhos vão se encaminhar na vida. E eu vou resolver me aposentar perto dos 80. Vai ser bem nessa hora que vai quebrar a Previdência no Brasil. Vai que muda, vai que não precisa nem fazer o gesto. Não é motivacional a palestra. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer para se manter T-Bloft? Esse T-Bloft não é só digital, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É técnica, é entender de planejamento estratégico, é entender de métricas, é entender de softwares, é entender de tudo. E foi na nossa vez, cara. A nossa velhice vai ser de estudante. Bota isso na cabeça. Vai relaxar. Saudades? Lá no Rio Grande do Sul tem dois times grandes. O Inter, que é vermelho, os torcedores são colorados, e o Grêmio, que é azul, os torcedores são gremistas. A minha família toda torce para o Inter. Tá? Com 5 anos de idade, em 1966, entrou uma família colorada para comprar o primeiro Fusca do meu pai. Minha mãe colorada, meu pai colorado, minha irmã, um feto colorado, eu colorado, meu avô colorado, minha avó colorada. Imaginem qual a única cor de Fusca disponível para vender. Azul. Então quem decidiu, e o pai até perguntou, não tem vermelho? E o cara disse, não, só tem azul. Quer, não quer, tem quem quer. Aquela educação vendedora. Né? E aí nós ficamos 5 anos andando num Fusca, que foi a maior compra da vida da família, naquela época, cuja cor não foi decidida pelo comprador, e sim pelo vendedor. Aí, não sei se você se lembra, o Fusca era todo bege por dentro, só na porta que tinha a cor do Fusca. Né? Aí nós botamos um adesivo do Inter bem grande, o pai dirigindo dizia assim, a gente nem nota que é azul, né? Só quem olha de fora. Com a resignação do comprador do século XX. Porque o comprador do século XX não mandava, quem mandava era o vendedor. Era uma barbada. A gente chegava numa loja de eletrodomésticos, vamos desviar do assunto de vocês. Chegava numa loja de eletrodomésticos para comprar, sei lá, uma lava-roupa, e o vendedor dizia, leva esse aqui, dona, que esse tem muita saída. Olha que argumentação técnica, que conhecimento. E ele dizia isso e a gente comprava, por quê? Vocês estão tudo olhando para ele, só foi mexendo lá. Olha para cá, estou fazendo um gesto aqui. A gente levava a que o vendedor queria, por quê? Porque o comprador do século XX não tinha informação.
Essa é a grande ruptura do século XXI para o século XX. O comprador do século XXI, não raras vezes, sabe mais a respeito do que quer comprar do que aquele que está sendo pago para vender. É isso? Era assim. E agora, no século XXI, é o oposto. É o vendedor que gira em torno do comprador e tem mais. Está cheio de concorrentes. E ele pode, olha para mim aqui, tem uns dormindo e outros que não estão afim, tá? Mas a maioria está prestando atenção. Então, hoje o cliente tem 1000 opções. Nós não somos mais a única. E o mundo, para completar, não está mais como era antes. Não era assim antes, ó. Este mandava neste, que mandava neste, sim senhor, que mandava neste, faz o que eu estou mandando, que mandava neste, que atendia o mercado. Por que era assim? Poucos concorrentes. Dava para ter muito cacique e pouco índio. E eu era índio. Era peão. E eu olhava lá para cima, o meu sonho era ser diretor. Tinha umas coisas que o diretor tinha que era assim, sala exclusiva, secretária só para ele, carro da firma. Mas a coisa que eu mais queria do diretor era tempo para coçar da firma. Diretor, lá uns 30 anos não fazia nada, ele era o quê? Diretor. Ele ficava olhando a mesa, o risque-rabisque, lembra que saudade do risque-rabisque? Olhando assim, arrumando o risque-rabisque, o porta-retrato da família e a agenda. Uma coisa meio toque, assim. Tarde inteira. Por que tem isso? O cara coçando. Aí eu comecei a trabalhar e fui subindo na vida. Só que o mundo foi mudando. E eu subindo. Aí chegou nesse ponto, surgiu a reengenharia downsizing. Um dia eu pego o cara que escreveu esse livro e encho de porrada. Né? Quando chegou na minha vez de ser diretor da maior agência de publicidade do Brasil, o mundo mudou. E me deram um cubículo envidraçado. A minha secretária era a eletrônica do ramal, tá? Todos os meus funcionários sem parede me olhando. Eu não tinha privacidade nem para tirar um tatu, né? Eu estou falando sério, isso não é brincadeira. Estou falando experiência de vida. Eu entro numa reunião nessa agência de publicidade, para a DM9, e um diretor, muito meu amigo, carioca, engraçadíssimo, diz: poxa, Dado, você se lembra quando nós éramos iniciantes? Os caras tinham tudo, cara. Tinham sala, carro, secretária, não faziam nada. E agora nós estamos aqui. E eu disse assim: pois é, mas eu também nunca comi o melhor bife. Então assim... Porque é o que está acontecendo isso aqui, ó. Por que olha aqui pro meu braço, tá? Por que é assim? Porque hoje todo mundo pega junto, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que atender cliente. Por quê? Porque o mercado está demandando mais, e está mais concorrido. Então, quando chegou a minha vez, a minha idade, a minha época de ser diretor, hoje, diretor e gerente trabalham mais que peão. Foi bem... Quando eu fui subindo, uma madrinha minha, eu fui muito precoce, eu virei diretor de uma agência de publicidade com 24 anos, e aí eu tinha 25 pessoas debaixo da minha asa, mas o mundo já era diferente. E aí a minha madrinha, toda orgulhosa, chegou e disse: ai, que bom, né, meu filho, que você é chefe agora, você vai poder dar uma descansada. Eu digo: não, vó, tu não sabe o que eu vou passar agora. É que ela se lembrou que o pai dela, o meu avô, era chefe, ficava lá com a pança, arrumando lá o risco-rabisco. Isso que era ser chefe. Então os nossos parentes mais velhos, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas aqueles nossos parentes mais velhos e mais sem noção da família, eles acham que a gente trabalha demais. Vocês já não ouviram isso de algum parente assim? O que você vai fazer hoje da tarde? Tem uns e-mails, cheio de e-mail atrasado para responder. Mas você vai trabalhar domingo de tarde? Claro, vó. Barbara até o tempo lá. Aquele troço incomodado ficava sua avó? Não, incomodado ficou eu. Porque é outra época. Mas tem gente que fica preso lá no Dr. Getúlio Vargas, a CLT, os meus direitos trabalhistas, vou me encostar. Pessoa que vive nessa época. Nós estamos hoje aqui no Call of Duty.
no Left 4 Dead, nós estamos aqui, nós estamos em outra época, e nós vamos ter que nos adaptar a ela. Nós demos azar, cara. Ou sorte, porque nós temos a sorte de ter vivido os dois mundos. Os nossos velhos não conseguem entender esse mundo aqui, e os nossos jovens não conseguem entender aquele mundo lá. E a gente consegue ter a visão dos dois mundos. Talvez a gente seja o profissional mais completo desde que faça tipo lá. Não é motivacional essa parte? Tá bacana. Quase das mãos aqui tá rápido. Porque o Darwin escreveu há 153 anos a origem da evolução das espécies. E disse que não é o mais forte, não é o mais rápido e nem o maior que vai sobreviver. E sim aquele que melhor se adaptar. Se tem uma coisa que eu faço desde que eu nasci, é me adaptar. Quando jovem me adaptei aos mais velhos, e agora que eu estou ficando velho, eu estou tendo que me adaptar aos mais jovens. Não é boa essa parte, não parece? É a única parte boa, eu sei, tá? Então assim, ó, não quero ofender ninguém que tenha mais idade, porque eu sou um deles. Mas nós todos aqui que somos mais velhos, conhecemos vários enroladores que subiram e continuaram lá em cima durante décadas, porque era uma barbada enganar no século XX. Hoje, com as métricas, com os softwares, com os planejamentos estratégicos, com as metas, está cada vez mais difícil enganar. E principalmente com as câmeras. Hoje é só profissional. E o meu filho, no ano passado, vocês lembram na Bahia teve aquela greve dos policiais? Foi em fevereiro do ano passado, né? Na véspera da gente embarcar para a minha semaninha de descanso na Bahia, que foi aquela, o meu filho apareceu todo empipocado de catapora, febre. Aí eu disse, isso é catapora. E a minha mulher nunca tinha tido catapora, não sabia de ser catapora. Eu tive catapora. E aí ela disse, mas ele foi vacinado. Eu disse, então vamos no médico. Cancelamos a viagem, fomos no médico, eu levantei a blusa do menino, o cara disse assim, catapora. Eu disse, mas o menino foi vacinado. E aí o médico disse assim, esses vírus hoje estão cada vez mais fortes. Se ele não tivesse sido vacinado, ele ia estar todo empipocado com a febre maior. Eu disse, que época vivemos? Hoje em dia, no século XXI, até o vírus é profissional. Não tem espaço nem para vírus amador. É outra era, cara. Então não dá a sensação, depois de tudo que eu falei, que oração. Vocês ainda têm um tempo comigo, tá? Que oração? Meio-dia. Então faz uma coisa aí. Mais uns minutos que você não ficar comigo. Se espreguicem, porque tem vários se espreguiçando. Se espreguicem, vai. Que é feio se espreguiçar quando ninguém está se espreguiçando, mas quando todo mundo se espreguiça não é feio. Vê se vocês não se espreguicem, como alguns fizeram durante a palestra na frente do cliente, tá? Desculpa, tá? Não está aqui, vamos seguir. Tá? Mas olha aqui, ó. Não dá a sensação de que está começando tudo de novo? É isso aí. Então, deixa eu... Fiquem olhando para a tela, não olhem para mim, tá? É um cenário... Eu estou descrevendo... Não olhem para mim, olhem para a tela. O cenário que eu estou descrevendo para vocês é um cenário de mais pressão e mais estresse. E tem gente que não vai aguentar a pressão e vai fazer o quê? Olha aqui, vazar. Ai, não estou aguentando. Vai para o strike, tá? E tem gente que não vai aguentar o estresse. E aqui prestem atenção as mulheres, tá? Ontem foi o seu dia, mas os homens ainda morrem mais de infarto que as mulheres. Mas o grupo social brasileiro, onde mais cresce infarto fulminante do miocárdio, são mulheres entre 25 e 55 anos. Por quê? Trabalham feito umas loucas, que nem se diz lá no sul, trabalham feito umas cavalas, isso é elogio lá no sul, tá? Você não é que trabalha com uma cavala, é um elogio. As mulheres hoje trabalham feito umas loucas, umas cavalas, e chegam em casa de noite, tem aquele traste que não ajuda, tá? Então é o seguinte, meninas, vocês vão morrer de estresse desse jeito. Mas tem gente que vai aguentar a pressão e o estresse. E aqueles bravos profissionais do século XX, não importa que sejam homens ou mulheres, jovens ou moços, se vieram de família pobre ou família rica, de cidade grande ou cidade pequena, aqueles que e aquelas que aguentarem a pressão e o estresse serão brindados no século XX com metas maiores. Por quê? Vocês acham que eles me contrataram porque quando eles viram essa parte, eu disse, essa é a parte que tem que passar para ele. Porque é o seguinte, ó, trabalhou direitinho, mais serviço. Bateu as metas, mais metas, mas pelo menos vocês vão ganhar um cruzeiro.
com o acompanhante que não vai ser exigido nenhum vínculo comprobatório. Não é verdade? É um acompanhante, tá? Pode ser uma pessoa. Que eu vi a cara de vocês com acompanhante, alguns usando zoinhos assim. E já algumas também zoinhos. Então essa é a frase que o Delfim Neto disse quando decretou a máxima desvalorização do Cruzeiro há exatos 30 anos, em fevereiro de 1983, e o Brasil estava 35% mais pobre, numa tacada só. Aí os jornalistas chegaram para o Delfim e disseram: e agora, ministro? E as perspectivas? E ele disse: ah, meu caro, pior do que a realidade são as perspectivas. Não é uma frase perfeita para essa palestra aqui, para definir que só piora. Eu assim, ó, agora eu vou dar uma relaxada em vocês, tá? E explicar por que o mundo mudou e como o mundo mudou e como é que a gente tem que se adequar ao mundo, tá? Eu morava no Rio de Janeiro, na época, quem é carioca? Morava lá em Posto 6, mas eu frequentava o Pier de Ipanema, tá? Vocês talvez sejam mais novos, mas eles se lembram do Pier de Ipanema. Era tudo meninada descolada, as cocotas lá, e eu com 12 anos já era um cara descolado. Aí eu volto para o Rio Grande do Sul, um lugar bastante conservador até hoje, mas na época, o Rio Grande do Sul evoluiu a cabeça, mas na época a distância de conservadorismo do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul era um abismo. E eu chego um cara descolado, quase 13 anos, em Porto Alegre, e vou chegando nas festas, né? E vou chegando, carioca vai chegando. E eu não sabia que o homem gaúcho tinha que ficar em festas assim, ó, encostado na parede, segurando a cerveja, olhando aquelas mulheres maravilhosas dançando, mas ele fica ali, pô, amigo, daqui a pouco eu vou ali, não vai nunca, né? E aquelas Ana Hickman lá, Gisele Bündchen dançando, e o cara ali. Como eu não sabia que era assim, eu cheguei descoladamente e já fui chegando, né? E fui começando a me dar bem. E tinha uns homens muito mais bonitos e interessantes do que eu. Eu nunca fui do G4 das festas. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu sempre fui da faixa da Sul-Americana. Teve gente que não entendeu. Mas assim, G4 são os Copa Libertadores. Sul-Americana é aquele campeonato alternativo. Eu nunca fui dos rebaixados. Deve ser horrível ser rebaixado, graças a Deus. Eu torço pro Flamengo, pro Inter, não sei. Deve ser horrível ser rebaixado. E de ser bi-rebaixado deve ser terrível. Tá? Falando dos palmeirenses e gremistas. Tá? E botafoguenses. Da Botafogo foi só. Bom. Eu chegava nas meninas e eu descobri há exatos 40 anos, que eu vou fazer 52, que você não precisa ser do G4 da festa. Basta você ser ajeitadinho, bonitinho, interessante. E isso as mulheres aqui vão me confirmar. Se o cara chegar na festa, ajeitadinho, tirar a mulher para dançar, for interessante e dançar bem, cresce na foto. Não cresce, meninas? Cresce, que eu sei, há 40 anos assim. E eu também era DJ nessa época. Dos 13 aos 20, eu botava som em festa, tá? E eu sabia das músicas que afrouxavam a resistência das meninas, né? Porque tinha uma hora na festa, na noite, que a gente dançava juntinho. A gente chamava de música lenta, música juntinho e tal. E eu conhecia as músicas. Quando eu não era o DJ, que na época a gente chamava de disc jockey, DJ, DJ. DJ vem de disc jockey, tá? Palestra também é cultura, tá? Então assim, o discotecário também. Quando eu botava som, não botava o som na festa, eu chegava pro disc jockey, o DJ da festa, e dizia assim, ó, eu quero que você fique de olho em mim, que quando chegar a fase das músicas lentas, eu quero que você, depois que eu piscar um olho para você coloque a seguinte sequência de músicas. Começa com Me and Mrs. Jones, do Billy Paul, que o Michael Bublé regravou aquela Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Na sequência de Mrs. Jones, toca Rocket Man, do Elton John. Rocket Man, tá sentindo? E para matar a questão, How Deep Is Your Love, dos Bee Gees, tá? Aí a gente dançava as músicas, né? Separadinho primeiro para
pegar a intimidade. Aí começava a tocar as músicas lentas, assim, tocava Chicago, If You Leave Me Now, a gente, né? A gente dizia assim, vamos continuar a dançar, a menina dizia, vamos. Aí o que acontecia? As mães gaúchas da década de 70, muito conservadoras, instruíam as filhas a dançarem assim com a gente. Porque caso a gente tentasse se passar, né, elas poderiam se defender. E aí a gente aceitava aquilo, começava a dançar, a gente até não ficava reto, a gente ficava um pouquinho para trás. Não, o que é esse troço? Ficava assim, né? E as meninas assim. Isso é tão antigo, né? E aí começava a dançar e tu via que a pessoa estava... A gente falava sintonia, frequência, hoje seria vibe, né? E que a pessoa está entrando na vibe, tá tocando as musiquinhas bacanas, tá com Carly Simon, You're so vain. Ia, né? Aí eu piscava o olho pro cara lá, aí eu vou fazer a posição da menina para vocês entenderem. Começava a tocar Me and Mrs. Jones. Ela não resistia, Mrs. Jones. Botava o bracinho, Mrs. Jones. A mãozinha aqui e o bracinho aqui. Aí vinha Rocketman. Nessa hora aqui, eu olhava pro cara e disse, os pedidos vai. Aí vinha When your eyes in the morning sun. A gente dava uma trancadinha assim, sutil, assim, muito sutil, só pra dizer assim, tequeiro, né? Tem gente que não entendeu tequeiro. Aí, pessoal, depois de todo este ritual sutil, estava todo estudado, era tudo arquitetado, vinha o pedido em namoro, que era muito complexo, porque no sul a gente chamava quer me namorar, e aqui é quer namorar comigo. Tinha 3 respostas. A primeira era, quer namorar comigo? Sim, beleza, estamos nessa. A segunda resposta, quer namorar comigo? Não, paciência, vamos à luta. A terceira resposta era uma grande sacanagem, porque a gente dizia assim, quer namorar comigo? E a menina dizia assim, quero um tempo para pensar. Quero um tempo para pensar? Era um não travestido de talvez, que inviabilizava a busca de novos mercados naquela noite. O cara congelava, nem estava liberado para dar em cima de alguém e também não pegava. Então assim, era um freeze, né? Congelou, cara. Mas para efeitos da palestra a seguir, quando lá no século XX, a menina dizia sim, olha aqui, olha para minha mão aqui, se estabelecia um vínculo, tá? Um vínculo, que a sociedade do século XX esperava que esse vínculo se aprofundasse, se solidificasse e perdurasse a ponto do namoro virar um namoro firme. O namoro firme virá desaguar no noivado, e o noivado culminar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte separasse. Ou seja, o século XX é de formação de vínculos sólidos e duradouros. É de trabalhar numa empresa só a vida toda, fazer concurso no Banco do Brasil, seguir carreira militar. São essas as mensagens que o século XX mandava para mim. Só para vocês terem uma ideia, lá no sul, porque era muito frio, batia um pânico na gente, mas era pânico mesmo. Deixa eu só tomar um golinho. Porque se a gente não arranjasse uma namorada até a Páscoa, porque era muito frio e os pais tiravam as meninas de circulação, mulher decente só em outubro. Então a gente entrava em pânico. Terminava o carnaval, o verão, estou sem namorada. E agora? Aí a gente pedia umas 3 ou 4 em namoro, simultaneamente. Por quê? Porque elas pediam um tempo para pensar. Não podia esperar o tempo de uma. Então pedia umas 2 ou 3 ao mesmo tempo e o tempo está passando, está chegando a Páscoa e a gente já está pensando em plano B, plano C, né? Quando uma delas aceitava o pedido em namoro, parecia mágica. A gente começava a namorar, as outras começavam a ligar. Eu digo, pô, porque vocês não se organizam, né? E aí a gente diz assim, agora eu não posso, porque agora eu estou bem servido.
Guardem esta expressão. Agora eu não posso, porque agora eu estou bem servido. Tipo Loft. No meu último ano lá na Claro, como eu tinha trocado o dono, mas eu tinha sido o criador da marca, eu fiquei lá como consultor para projetos especiais. Sabe aquelas coisas? Não quero meio de gratidão, porque eu tinha sido importante para a empresa, tá? Eu comecei a visitar, tá, o Brasil para pesquisar o comportamento de jovens que ainda não tinham celular. Em 2004, os jovens tinham pouco celular, tá? Para ver como é que era o comportamento dos jovens, para ver marketing, né? E aí, eu fui a várias festas de adolescentes e jovens para entender esse lance de ficar. Que ficar não é uma coisa feia. Ficar é dar beijo na boca. É chupão de língua, só. Ah, ficar não é transar, ficar é chupão. E eu, como eu não tinha filhos adolescentes, só tinha um de 1 ano e o outro na barriga, uma mulher, eu comecei a ir nas festas para ver. E aí eu descobri o ficar. Eu também descobri que esse troço de ficar começou bem na época que eu comecei a namorar a minha mulher. Ou seja, além de não ter comido o melhor bife nunca, de não ter tido a sala do diretor dos meus sonhos nem o tempo para coçar, quando começou essa pegação, essa ficação, eu comecei a namorar a minha mulher. E aí, é verdade que eu vou contar para vocês. Eu fui num baile funk em 2004, com 2 colegas meus da Claro, 2 armários. Vou dar assim exemplos. Um era o Júnior Baiano e o outro era o Dedé do Vasco, tá? Fui com 2 num lugar, boca brabíssima no Rio. Um lugar talvez que nem o Wagner Love iria. Tá? Teve gente que não entendeu o Wagner Love, tá? Mas assim, chegando no baile funk, eu vi um casal, uma menina de uns 18 anos e o cara de uns 20 anos. O lugar era vulgar, a música era vulgar, mas o casal estava dando um beijo romântico apaixonado. Devia estar tocando Fogões d'Arco. Tati Quebra Barraco. Sim. Se você não viu ainda este clipe, bota no YouTube e tira as crianças da sala, ou melhor, deixa, porque as crianças já viram antes de você. Tá bom. Já que nós estamos aqui mais solto, é sábado, eu ouvi essa piada, eu vou repartir com vocês. Diz que a mãe chegou para a menina de 12 anos e disse assim: filha, eu preciso falar sobre sexo contigo. E a menina disse: tá, mãe, o que você quer aprender? Tá? Então assim, o beijo não era vulgar. O lugar era vulgar, a música era vulgar. O beijo era romântico, apaixonado, igual aquele beijo que eu não sei, não tenho certeza. Eu sempre digo, sempre saio das palestras dizendo: vou pesquisar, hoje eu vou pesquisar. Eu acho que era o Burt Lancaster e a Deborah Kerr no A Um Passo da Eternidade, a famosa cena da beira da praia na areia, um casal deitado, dando um beijo romântico apaixonado, um chupão. E aí a água do mar faz... Você deve ter visto assim, tá? No video show, tá? E aí é o seguinte, aquele casal, com aquele beijo romântico apaixonado, namorou, se apaixonou, namorou, noivou, casou e viveu feliz para sempre. Tipo Loft. Aquele casal do baile funk deu um beijo igual ao beijo daquele filme da década de 60. Quando terminou o beijo, foi cada um para um lado. Eu fui atrás da menina para entrevistar a menina, porque não adianta ir atrás do menino, que ele fala um dialeto que a gente não compreende. Entrevistar a menina, porque a menina com o cara fala esse dialeto, e com a gente ela fala português. Eu cheguei para a menina, eu carregava cartões pré-pagos das operadoras, todas, né? Ela era da Oi, dei R$20 para ela. Pessoal, isso é verdade, tá? Pode não acreditar, mas isso é verdade. E eu vi isso tudo, perguntei e ela me respondeu. Isso que eu estou contando é a experiência vivida. E aquela coisa também é verdade. Eu tinha aquela sequência que eu chamava, meus amigos, técnicas de afrouxamento de resistência. Tá? Era Billy Paul, Rocketman e Bee Gees. Era infalível. Se você estiver ainda numa situação dessas, vai por mim. Bota essa sequência. Vai tomar um vinho na casa da mulher lá. Ela trouxe um CD. Faz esse CD.
E na hora que for a hora, assim, ó, agora, bota essa sequência. Até hoje funciona com mulheres acima de 35, 38 anos. Tá? Abaixo não, tem que ser. Tá? Bom, eu perguntei para ela: quantos caras você fica numa noite como essa? Ela disse: uns 6 ou 7. E eu cá comigo pensei: fecha. Né? E aí os mais da minha idade sabem, vocês jovens rapazes aí, o que nós passamos para pavimentar o caminho para vocês, a barbada que é para você, por exemplo, estava mostrando lá os contatos no Face, barbada que é, tá? Para vocês jovens, o que nós dizemos que hoje vocês fazem assim, chove mulher nos bares para vocês, nós tínhamos que fazer essa coisa toda aí, tá? Aí eu perguntei para a menina: quanto tempo dura, isso é verdade, quanto tempo dura uma bela ficada assim, de categoria, chupão assim, impecável, de língua assim, profissional? Ela olhou para mim e disse assim: eu fico enquanto está bom. E aí me veio uma luz. Não sei se vocês já viram um filme bíblico, quando Deus aparece. Tem um filme típico assim, O Manto Sagrado, com Victor Mature, né? Passa sempre na Band, sábado de aleluia de tarde. Pode anotar, para passar agora. Está amarelada a cópia. Sabe quando Deus aparece nesses filmes bíblicos assim? As nuvens se abrem, né? Sempre baixa uma luz e aí o coro faz oh, assim, mais ou menos. Quando a menina disse assim: eu fico enquanto está bom, me baixou uma luz, cara. E eu disse: claro, rapaz, eu sou de outra época. A minha cabeça, a minha forma mental, formação de vínculos sólidos e duradouros. Nós estamos numa outra época. E pior, além de formar vínculos sólidos e duradouros, ou por causa disso, não tinha muita opção no século XX. Quantos concorrentes vocês tinham no século XX? Quantos vocês têm hoje? Você se lembra que a família almoçava sempre no mesmo restaurante, sentava na mesma mesa, era atendido pelo mesmo garçom? Vocês compravam, eu também, nas mesmas lojas, as mesmas pessoas. Faculdade tinha uma ou duas na região, era uma epopeia passar no vestibular. Médico bom, só tinha um na região, a gente ficava 4 horas esperando na sala de espera, resignado, porque quem mandava era quem vendia. Hoje é uma outra época. E para piorar, século XXI, olha aqui para mim agora, está terminando a palestra, tá? Olha para mim. Olha para mim aqui. Olha para mim. O século XXI nos dá muitas opções em cada segmento. Como também nos dá muita opção para ficar na noite, né? Essa sequência é legal, né? Vamos fazer. 4. Eu quero essa sequência. Essa sequência é mortal. O século XXI nos dá muitas opções em cada segmento. O que eu quero é a hora final da palestra. Presta atenção. E você sai na hora final da palestra. Geração Y. Se fosse velho, ficar sentado. Geração Y. Base aí. Os velhos estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão entendendo? Óbvio, cara. O cara sai no final da palestra. Só matando os desgraçados. Pelo amor de Deus. Como é que o cara vai ver como é que termina a festa? Isso que dói em mim, tá, velho? Gurizada. Vocês não sentem que é o clímax da palestra. Agora que vem o Nirvana, a revelação, o cara sabe lá dentro. Nem sei se é diretor, mas porra, sabe? Desculpa, fui sincero, tá? Fui muito sincero, tá? Onde é que eu tava? Porque o cara saiu da hora cara, né? Tem que recomeçar do mais trás, rewind. Onde é que eu tava, rapaz? Eu sei. O que eu quero que vocês entendam. O século XX nos dava poucas opções e tinha um mantra básico: formação de vínculos sólidos e duradouros. Eu vou pagar $500 para essa cena aí de desabafo, tá? Essa vai para o arquivo pessoal, tá? Não vou existir, tá? O século XX nos dava poucas opções
E um mantra básico, formação de vínculos sólidos duradouros. O vendedor era meu e eu era do vendedor. Comprador e vendedor era assim, ó, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Meu iaiá, se pertencia. Não era assim? Olha só, eu uso gravata, vai fazer 35 anos que eu uso gravata. Na década de 80 eu namorava uma menina cujo pai era dono de uma loja de roupa de homem em Porto Alegre, a loja Kirk, tá? E eu ganhava desconto por ser aparentado. E eu comprava do mesmo vendedor, sempre, as roupas, camisas de gravata. Mas eu também ia muito ao Rio de Janeiro, porque uma parte da minha família era carioca. E um dia eu comprei numa promoção lá no Rio uma camisa de gravata e dei o azar de quando tive necessidade de comprar uma nova camisa, essa história é verídica. Eu fui na loja que eu sempre comprava do mesmo vendedor, que era meu iaiá, meu ioiô. Quando o cara me viu com uma camisa que ele desconhecia, ele olhou para mim e disse assim: tu tá me traindo. Como se eu pertencesse à carteira cativa de clientes dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a nossa vida. Eles nos pertenciam e a gente pertencia a eles. Aí, tipo, loftamente falando, o século XXI nos dá 1000 opções em qualquer segmento. E para completar os nossos problemas, o século XXI, agora é o clímax, agora ninguém fala nada. O século XXI nos dá as seguintes mensagens: você é poderoso ou poderosa, chute o balde, você merece, a fila anda, saia do armário. Não são esses mantras? E o mais complexo mantra, frase, ensinamento, comportamento que o século XXI nos diz e nos mostra que é completamente diferente da nossa matriz do século XX, que é a formação de vínculos sólidos duradouros. O século XXI nos diz, olhem para mim agora, hoje existem tantas opções que mesmo bem servido, experimente outro. Fale com o concorrente dele. Faça uma cotação de preço. Não dá nada. O não dá nada é que a pessoa não tem mais vergonha de trair. Antes a gente comprava do outro e torcia que não nos descobríssemos. Hoje o cara vai falando que só falta cuspir na gente. Não é motivacional? Então assim, ó, a gente sai dessa época aqui. Leram aqui? Antes casávamos e namorávamos pessoas, produtos, serviços e marcas. Enfim, fidelidade. E hoje a gente apenas fica enquanto está bom. E olha aqui para mim agora. E mesmo que esteja bom. Porque tem muita opção hoje. Experimente, né? Não dá nada. E vocês estão em cima, lastreados com uma super marca, com uma linha de produtos de primeira qualidade, diferenciada da concorrência. Mas se isso não for regularmente lembrado na cabeça do cliente, ele tem tanta coisa para pensar, tem tanta gente visitando, que ele vai passar a achar que é tudo a mesma coisa. E não é por mal que os clientes fazem isso, é que é informação demais na cabeça. Então, aquilo que vocês sabem que são os diferenciais de vocês, vocês têm que constantemente relembrar para os clientes. Os avanços tecnológicos, as preocupações com normas técnicas, a excelência do produto, a pronta entrega. Não vou entrar nesse mérito se vocês tiveram ou não tiveram, tem que ter. Isso tudo tem que ser diferencial, senão a marca não adianta nada, porque a marca é diferencial sim. E se estão comparando gato por lebre, a culpa não é do cliente. Eu vou dar um exemplo meu. Me liga um cliente, agora eu tenho empresário, estou ficando chique, tá? Agora não falo mais comigo. Agora não preciso negociar mais, graças a Deus. Às vezes quando eu mandava o cara longe. Me liga um cara e diz assim: a gente quer muito a sua palestra. Eu digo: muito me honra, é uma faculdade, muito obrigado. Mas a gente só tem tanto.
Pô, era 1/3 do que eu cobro. Tipo, desculpe, mas você já está determinando o preço, eu estou numa faixa de cachê mais alta que isso. O cara diz, mas tem